muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar, a novela acabou. Felipe Luiz continua no Flamengo. Clube e técnico chegaram a um acordo há 2 dias do fim do ano. Bora então falar com o Fábio Jupa, que está na Gávea, a sede do Flamengo, e traz todos os detalhes pra gente. Oi, Jupa, boa tarde para você, meu querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o Flamengo anunciou agora pela manhã que chegou a um acordo de renovação com o Felipe Luiz. Ele vai assinar contrato por mais 2 anos até dezembro de 2027. Foi uma negociação que começou ainda no primeiro semestre e foi arrastada principalmente pela divergência de valores entre a pedida do Felipe Luiz e o que o Flamengo queria pagar. Ontem, o Felipe Luiz aceitou a proposta salarial do Flamengo com um complemento de bônus por metas atingidas e também a rescisão acessível em caso de proposta do exterior. Faltava acertar a negociação com o Ivan Palanco, auxiliar técnico, e o Diogo Linhares, preparador físico do Felipe Luiz. Esse acordo foi selado ontem à noite. Na nota divulgada hoje pela manhã, o José Boto, diretor executivo de futebol do Flamengo, que conduziu a negociação pelo clube, ele disse que o desfecho positivo foi possível devido ao desejo das duas partes de dar continuidade ao projeto e também de encontrar um acordo equilibrado que atendesse aos interesses do treinador e à política de governança do clube. Débora. Excelente, Jupa. Boa notícia, né, para a torcida do Flamengo. Essa renovação encerra de vez a maior preocupação do torcedor nesse fim de ano. Todo flamenguista estava querendo que o Felipe Luiz ficasse e ele renovou. A torcida queria. Ele ali na beira de campo é a gente, representa a gente. O Felipe Luiz queria. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Agora é oficial. E todo mundo no Flamengo tá feliz. Hoje tô feliz com o Flamengo do Felipe Luiz. Como torcedor e como embaixador, a gente fica mais feliz ainda. O Felipe Luiz tem 5 títulos em 1 ano e 3 meses como técnico do Flamengo. Começou com a Copa do Brasil em 2024. Virou o ano e os títulos se multiplicaram. Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ainda teve o vice da Copa Intercontinental. Por pouco o mundo não veio de novo. Jogou no estilo Flamengo. Jogou no estilo Flamengo porque o Felipe traz muito isso. Ele traz essa identidade, né? Que é o Flamengo jogar para atacar, um time que gosta da bola, que marca, que dá carrinho, que levanta a torcida. Depois de um certo drama para renovar, Felipe Luiz fica. E a história continua. Eu acho que é mais do que merecido, né? Por tudo aquilo que ele fez e vem fazendo, e tenho certeza que para ele é importante essa continuidade. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Pelo Flamengo eu vou até o fim do mundo. Fábio Jupa está aqui ainda porque o Flamengo está reforçando o time também, né, Jupa? É isso, Débora. O Flamengo deve anunciar em breve o primeiro reforço para 2026, o zagueiro Vitão. O clube já tinha chegado a um acordo com o Inter para o pagamento de 65 milhões de reais e nesse valor está incluído aí a dívida do Inter pela contratação do Thiago Maia, que é quase metade desses 65 milhões de reais. O Vitão é esperado no Rio amanhã para fazer exames médicos e assinar contrato até 2029. O Flamengo também tem interesse no atacante, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Aí o Cruzeiro avisou que só aceita negociar por 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. O Flamengo sinalizou com uma oferta de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais. E aí o Cruzeiro falou o seguinte: por esse valor não tem negócio. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na segunda quinzena de janeiro para começar a preparação para as primeiras competições do ano, o Carioca e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28. Entre essas duas competições tem a decisão da Supercopa do Brasil, dia 24 de janeiro, contra o Corinthians. Débora. O que melhoraria o nível da zaga do Flamengo? Marquinhos. Vai buscar o Bremer na Juventus. Isso. Esse talvez chegue e jogue.
O resto, todos os outros são para chegar, compor elenco, brigar. Zagueiro tá sempre lesionado, cartão, expulsão, não pode. Vai ter muito jogo mesmo. Pode. Mas o que o Flamengo consegue fazer hoje, o time já é bom demais para o mercado interno. Sim. Esse é o problema, entendeu? Interno e continental, né? Não é, exatamente. Não é que bateu 2 bilhões na conta. O próprio Boto falou isso, né? Que o mercado da América do Sul E tá correto nisso. E tá correto. Porque quando o Flamengo tenta buscar o Enzo Fernandes no River, o Benfica oferece mais, ele fala, bom, do Benfica eu vou fazer uma ponte e eu vou para um Chelsea. E no Flamengo talvez seja um passo ao lado você sair do River pro Flamengo. Por mais que o Flamengo hoje seja uma potência, não, mas ele tá na casa dele no River. Talvez ele não queira vir primeiro pro Flamengo, para depois ir pro Benfica ou pra algum lugar. Então é difícil mesmo pescar na América do Sul. O que o Flamengo tem hoje é um time que já é bom demais, que já tá aqui do mercado interno. Então, para dar esse salto, ou você vai no Vitão, que você vai reforçar no mesmo nível que você tem, ou você tem que buscar um cara que é dessa prateleira aqui, e que esse cara dificilmente vai querer sair da Europa. E uma coisa que é muito boa também para o Flamengo agora, já de há um tempo, é exatamente isso. Você pega o time base multicampeão, não são jogadores que a gente já falou aqui, mas só para reiterar, não tem mais um Vinícius Júnior que, já há alguns anos no Brasil, você tem que torcer por ter um jogador ótimo, mas não excelente, senão ele com 16 anos já vai vendido, ou com 19, 20 sai. A base do Flamengo hoje, o time titular hoje do Flamengo, não interessa tanto a Europa, por questão de idade, não é nem de qualidade. Então o Flamengo, assim, dificilmente vai perder titulares. A Europa, a Arábia Saudita não pode, porque quem vai comprar o Arrascaeta? Quem vai comprar um Pedro? Né? Plata, enfim, do time inteiro. Quase o time inteiro do Flamengo hoje não sai para a Europa. Não tem um quem valor saiu o Wesley, né? E saiu muito bem vendido. Então, assim, até isso para o Flamengo é excepcional. Ô, Monique, sobre Caio Jorge, levantou aí a possibilidade de uma contratação do Caio Jorge, é um jogador também jovem ainda, um perfil acho que interessante também para o Flamengo, mas que é muito caro, né? O Flamengo, quando está no meio do caos, normalmente as notícias começam a se aglomerar, né? E ontem era exatamente isso, né? O caos estava armado com o Filipe Luiz, e aí veio o Caio Jorge, veio o Vitão e não sei mais o quê. Mas a situação é a seguinte, né? A gente até viu uma declaração do Pedrinho, do Cruzeiro, falando o Flamengo fez uma proposta, a gente já fez outra e não vendo por menos de 50 milhões. De fato, o que eu tenho de informação é que não aconteceu uma proposta oficial do Flamengo, mas que aconteceu uma consulta, né? Uma oferta ali, uma conversa, e um desejo do Flamengo de contar com o Caio Jorge. Era um nome que estava no radar, que está sendo monitorado, e a ideia do Cruzeiro é não vender o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. O Caio Jorge teve proposta recente do West Ham, era um outro modelo de negócio, empréstimo com opção de compra, que foi recusada, e há pouco tempo teve também o interesse do Zenit, que era justamente uma proposta de 30 milhões de euros, que não foi à frente. Nesse caso, muito também porque o Caio Jorge não tem interesse de jogar na Rússia, então o staff do jogador nem chegou a levar isso tão adiante com o Cruzeiro. Mas o Pedrinho já falou em né, para os nossos colegas da Rádio Itatiaia, que ele não vende o Caio Jorge por menos de 50 milhões de euros. A multa do Caio Jorge é algo na casa de 100 milhões de euros, e é isso, assim, é um jogador que o Flamengo tem ali no radar como uma opção. A gente ontem até conversava sobre isso para entender se seria possível um modelo de negócio envolvendo outro jogador, porque assim, nos últimos dias saíram algumas notícias de que o Tite teria interesse em contar com Everton Cebolinha. E o Cebolinha vem sendo sondado, talvez uma opção para ser negociada no Flamengo, pensando no elenco, na estruturação do elenco para essa próxima temporada. O Everton Cebolinha, na melhor fase dele, foi quando ele ganhou oportunidades com o Tite na seleção. E é um nome que o Tite gosta, então poderia ser um modelo de negócio envolvendo um outro jogador. E aí, tudo isso dependia muito também dessa renovação com o Felipe, para ver como o Flamengo iria avançar e caminhar em direção a alguns pontos. O Felipe ele já vinha participando do planejamento para 2026, tanto é que o Vitão está aí sendo contratado. Era um nome que o Flamengo já queria lá no início da temporada, que já era com o Felipe. Então o Flamengo foi antecipando processos do que podia antecipar, mas outras questões estavam travadas, tanto em relação a saídas, quanto em relação a investidas maiores, como seria essa investida do Caio Jorge, à espera dessa renovação. Então, de momento, é isso. Se o Flamengo quiser, de fato, contar com o Caio Jorge, o Flamengo vai ter que fazer um movimento pesado no mercado nacional, porque o Cruzeiro
está colocando, né, já de partida esse valor aí de 50 milhões de euros. Não sei se isso não seria negociável dependendo de modelos que o Flamengo possa vir a apresentar, mas é um nome sim que está no radar para reforçar o elenco. O Flamengo teria, né, como prioridade nesse momento um zagueiro, um goleiro e também um jogador ali para ser reserva ou brigar com o Pedro. Não necessariamente o Caio Jorge tem as mesmas características do Pedro, né? O Pedro é um jogador muito diferente em termos da característica, mas, né, seria um centroavante e são as opções assim que o Flamengo está monitorando nesse primeiro momento para tentar fazer os seus ajustes no elenco. Vamos agora falar do Vitão. Eu trouxe a informação aí nas últimas horas que o Internacional tem um problema a resolver. Depois de aceitar a proposta do Cruzeiro, voltar atrás, recusar a proposta da Raposa para aceitar a oferta do Flamengo, o Colorado viu o time mineiro se retirar da negociação e agora o Flamengo não consegue chegar a um acordo com o jogador. Até agora, o Flamengo e os representantes de Vitão não chegaram a um denominador comum por alguns motivos. Vou trazer aqui. O Fla autorizou um outro agente a negociar, o que não agradou os representantes oficiais do zagueiro. O Fla não quer pagar o mesmo percentual de comissão que o Cruzeiro pagaria, superior a 10% da negociação. O Fla topa pagar até 7,5%. Além disso, o Flamengo ofereceu luvas menores ao jogador. E aí eu perguntei para a pessoa quanto a menos? 3 milhões de reais a menos. E também um salário menor que o Cruzeiro havia topado pagar. Então, nesse momento, até a gravação desse vídeo, não tem acordo entre Flamengo e Vitão. Entre Flamengo e Internacional, tudo certo. Entre Flamengo e Vitão. A questão é, o Cruzeiro se retirou da negociação. Por que o Internacional tem um problema a resolver? Porque o contrato dele vai até dezembro de 2026. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. E ele, no fim das contas, pode continuar no Internacional e não vai renovar com o Internacional. Então o jogador está de boa. A torcida ama o jogador. Ninguém vai ficar chateado com o jogador. Agora, a forma como o Internacional conduziu toda essa história foi mal demais. Eles foram muito mal. Recusa Flamengo, aceita Cruzeiro, libera o jogador negociar com o Cruzeiro se acerta com o jogador conversa com o Tite, técnico do Cruzeiro, tudo certo. Horas depois, Internacional liga, esquece, recusamos Cruzeiro, fechamos com o Flamengo. Como assim? Fechamos com o Flamengo. O Flamengo vai ligar para vocês aí. Aí o Flamengo liga. O Flamengo vai, oferece 4 anos de contrato, luvas menores para o jogador, salário menor. Gente, o jogador não está errado. O Flamengo não está errado. O Cruzeiro não está errado. Quem está errado nessa história, para mim, é o Internacional. Minha opinião, tá? E, gente, por falar em Cruzeiro, e até esquecendo de comentar isso, o Cruzeiro contratou o Bruno Spindel, que já foi do Flamengo, vocês vão se lembrar dele. Ele estava indo para o Corinthians, para a vaga do Fabinho Soldado, em cima da hora, melou a negociação, parece que a relação com o Dorival Júnior lá pesou nos tempos de Flamengo, o negócio não deu certo. O Corinthians acertou com o Marcelo Paz, que era CEO da SAF do Fortaleza, já foi presidente de Fortaleza. Aí o Bruno Spindel foi para o Cruzeiro. Gente, que confusão que tá o futebol brasileiro, a dança das cadeiras. Mas sobre o Vitão é isso. Até o momento, não tem acerto com o jogador. E se o Flamengo não melhorar, pelo menos salário, aí, luvas, um pouquinho aí da comissão, eles não vão ceder não, porque para eles tá de boa. Daqui a 6 meses podem assinar com o clube e sair de graça e ganhar ainda mais dinheiro nas mãos. Então, é isso. Continua a confusão e a gente vai trazendo todas as informações aí. Olha aí, Flamengo tem novas conversas pela contratação do Tati Castellanos, né? O atacante aí que muita gente fala que a hora que chegar no Flamengo vai fazer chover. Faz gol pra caramba, eu já vi os jogos e os lances do Tati, joga demais. Então a Raíza Simplício trazendo a informação aí exclusiva de que o Flamengo já tem novas conversas, novos contatos pela contratação do Tati Castellanos, que a diretoria do Flamengo
quer saber se a Lazio está interessada em negociar o jogador e se o jogador tem interesse de voltar ao futebol sul-americano. Então o Flamengo iniciando aí uma nova conversa para trazer o atacante. E aí, o que você acha? É um bom nome? Esse nome aí é um daqueles, né? O Tati, o John Arias, nomes que o Flamengo poderia abrir exceção e contratar mesmo sendo gringos. Lembrando que o Flamengo vai priorizar jogadores brasileiros, até porque a CBF está querendo mudar, diminuir o número de estrangeiros e tal. Então o Flamengo já quer se prevenir, né? Então o José Botto está preferindo aí, né, goleiro, zagueiro, etc., buscar jogadores brasileiros, mas vai abrir exceção no caso de alguns nomes, como o Tati Castellanos, como o John Arias, caso, né, tenha a possibilidade de trazer. Estava ao vivo no Placar Aberto ainda agora e a gente trouxe a informação exclusiva em primeira mão da proposta do Flamengo pelo John Arias, né? O jogador ex-fluminense que está no Wolverhampton, da Inglaterra. O Flamengo, até o momento, negava o interesse, não confirmava, e a gente teve a informação com o intermediário, com o empresário, que o Flamengo tinha feito uma proposta pelo John Arias. Se avançaria ou não, são outros 500. O jogador está avaliando, né? Pelo menos é isso que chega para a gente, mas a gente não tinha um posicionamento de fonte ligada à diretoria do Flamengo. Agora já temos, tá? O Flamengo, então, ofereceu um projeto para o jogador, não tem ainda uma resposta definitiva do jogador, mas isso já é um grande passo, por quê? Em entrevista ao canal Flazoeiro, nesta segunda-feira, José Botto tinha dito que o Flamengo não contrataria ou evitaria contratar jogadores estrangeiros. Acontece que o Flamengo poderia contratar jogadores brasileiros que vivem fora, que jogam fora, ou brasileiros em atividade no futebol brasileiro. Mas, em se tratando do Arias, eu fiz essa pergunta pontual a uma fonte ligada à diretoria. Se tratando de John Arias, o Flamengo abre uma exceção e contrata esse estrangeiro? E a resposta que eu tive, sim. Tá? Essa foi a resposta que eu tive aqui. Mostrar para vocês aqui, olha só, o que me passaram, tá? Sim, seria bom. No caso de John Arias, sim, seria bom, tá? Então, não avançou ainda com o jogador, mas a proposta, o interesse é real. Vale a gente ressaltar que o jogador queria continuar na Europa, mas o Flamengo, né, atrai seleção, convocação, isso pode acabar convencendo o John Arias. Então, sobre a questão de estrangeiros, o Flamengo realmente está se precavendo para questão que podem diminuir o número de estrangeiros no futebol brasileiro, por partida, mas no caso do John Arias é um nome que interessa e o Flamengo não deixaria de trazer, mesmo com essa questão levantada. Uma outra questão importante da gente falar é que com a chegada de estrangeiros, caso o Flamengo abra exceção para alguns nomes aí que estão em pauta, o Flamengo também deve acabar negociando alguns jogadores. O próprio Botto falou disso com o Guilherme, com o Flazoeiro, que o Flamengo tem alguns jogadores que não estão tendo a minutagem que queriam, que podem acabar sendo negociados. E isso aí a gente tem alguns atletas realmente, né, que estão aí, que não estão sendo sequer relacionados para o Mundial de Clubes. O caso do Matias Vinha, que eu adoro, até gostaria muito de ver tendo uma oportunidade no Flamengo. Tem também outros jogadores que têm proposta, jogadores estrangeiros que têm proposta, e o Flamengo pode acabar negociando. Tem o caso do próprio De La Cruz, né, que tem tido problema físico, né, não tem conseguido dar uma sequência, e que o Flamengo pode acabar também negociando o jogador uruguaio. E aí? Você traria o John Arias? Vamos falar também agora sobre a situação do Vitão, porque é mais uma novelinha. A situação do Vitão é mais uma novelinha. Faz tempo o Flamengo está tentando a contratação do Vitão, tá? Faz tempo. E chegou muito perto, está muito perto, se alinhou com o Internacional, mas ainda não conseguiu um acordo com o staff do Vitão. Essa é a informação que eu tenho. Vini Casagrande falou sobre isso também. Eu tenho uma informação muito na linha do que ele trouxe há pouco. Tinha agendado uma reunião para hoje entre o staff do Vitão e o José Botto, né? A conversa seria justamente para ajustar esses valores. Por quê? O ofertado pelo Cruzeiro foi maior do que o ofertado pelo Flamengo. Tanto questão de salário, como comissão, luvas, uma série de situações, a oferta do Cruzeiro é melhor. Então existe uma tentativa do staff do Vitão em que o Flamengo pelo menos iguale o que foi apresentado, né, pelo Cruzeiro e o que estava muito bem encaminhado com o Cruzeiro. Então é esse o imbróglio. A parte financeira é uma questão a ser
a parte financeira como staff do Vitão é uma questão a ser superada junto, né, superada pelo Flamengo nessa negociação. Que loucura, né? No Flamengo tudo vira uma grande novela. Tudo vira uma grande novela. Impressionante. Vamos ver se essa situação se resolve ao longo de domingo. Tati Castelhanos, tá? Muitas pessoas do entorno do Tati Castelhanos me garantem que o Flamengo ainda não fez uma oferta formal, não formalizou uma oferta a Lazio para o Tati Castelhanos, porque aguarda a assinatura do contrato do Filipe Luís. Mas, Raíza, por que, né, o Flamengo está esperando se o Flamengo fez uma oferta para o Vitão antes de acertar o contrato com o Filipe Luís? A informação que eu tenho é a seguinte: o entendimento do Flamengo é que a contratação de um zagueiro ela é prioridade, ela precisa, né? É preciso contratar um zagueiro que atue pelo lado esquerdo para disputar a vaga com o Léo Pereira. O Tati Castelhanos é uma situação diferente, porque ele é um perfil de atacante específico, tá? Ele é um atacante de movimentação, ele é um atacante que, no entendimento do Filipe Luís, é um atacante que o Flamengo precisa pelas características. Para o jogo do Filipe Luís, o Flamengo precisa pelas características. Então, por ser um jogador que tem uma característica muito particular que o treinador quer ser um centroavante de movimentação, né, que ajuda muito lá na pressão, que pode jogar como um segundo atacante, a informação que eu tenho é que o Flamengo segura um pouco para formalizar essa oferta, porque, sei lá, pode contratar um outro treinador e o treinador preferir um outro atacante, ou uma outra característica de atacante. Pode preferir um centroavante de área para disputar a vaga com o Pedro, e não um jogador de movimentação. Enfim, essa foi a justificativa que eu recebi, né, para o Flamengo ainda não ter feito esse movimento mais firme de colocar na mesa da Lazio, né? Além disso, a Lazio, claro, eleva os valores, tem dito ao mercado que quer valores altos em relação ao Tati Castelhanos, mas a coisa ainda deve ser discutida diretamente com a Lazio nos próximos dias. Tá, galera? Everton Cebolinha, muita gente falando do Everton Cebolinha, me perguntando sobre o Everton Cebolinha também. O Fluminense tem interesse sim no Everton Cebolinha, é um interesse que não é de hoje, tá? É um interesse que começou no meio do ano. Antes da Copa do Mundo dos Clubes, o Fluminense fez uma consulta em relação ao Everton Cebolinha. O Fluminense volta a ter interesse no Everton Cebolinha. Até o momento não fez uma oferta ao Flamengo, e a situação do Everton Cebolinha ela também é muito incerta. Ela passa também por essa questão da renovação do técnico Filipe Luís, né? Se vem um outro treinador e quer muito ficar com o Everton Cebolinha, dificilmente o Flamengo vai negociar o Everton Cebolinha. Mas se o Filipe Luís seguir no Flamengo, é muito difícil que o Everton Cebolinha fique também, não porque o Felipe não gosta dele, o Felipe gosta, mas o Everton Cebolinha quer ter mais minutos e hoje o titular no Flamengo é o Samuel Lino. É isso aí, nação rubro-negra, amigas e amigos, uma ótima segunda, uma ótima semana para todos. Lembrando que essa é a última semana do ano, é a última segunda-feira do ano. Me desculpem, né, por não ter trago mais conteúdos para vocês, né, por conta do Natal, festas, então fiquei um pouco ausente. Só que agora eu voltei 100% e já trazendo essa grande informação para vocês. Flamengo aceita pagar cerca de 195 milhões de reais para contratar atacante Caio Jorge, né? Afirmou o jornalista, todo mundo tá vendo aí, né? O André Hernan soltou essa publicação de que o rubro-negro tem um interesse concreto na contratação do centroavante do Cruzeiro, né? Caio Jorge. O Flamengo aceita investir cerca de 30 milhões de euros para tirá-lo do Cruzeiro, para tirá-lo da Toca da Raposa. Ou seja, é uma baita de uma contratação. O Flamengo que acaba de acertar a renovação do técnico Filipe Luís. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, porque aqui no canal é só conteúdo top, só conteúdo de qualidade. Então, assim, eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham, né, sobre essa investida violenta, 195 milhões de reais para contratar o Caio Jorge. É uma investida super violenta, é uma investida que, assim, mexeria, né, com o mercado nacional de uma forma extraordinária e, ao meu ver, no meu ponto de vista, será uma baita de uma contratação. Caio Jorge joga muita bola e eu queria saber de vocês, o que vocês acham de ver, né, o Flamengo fazendo esse alto investimento. O Flamengo que acaba de acertar com o Filipe Luís, jogadores vão sair, né, o Juninho já saiu,
O Cebolinha, tem 2 clubes interessados no Cebolinha, Cruzeiro e Fluminense tem interesse no Cebolinha. Então, assim, o Flamengo, né, vai analisar, analisar a proposta. Se for uma proposta que convença a diretoria rubro-negra, se for bom para ambas as partes, o Flamengo irá, né, negociar o Cebolinha também, ou com o Cruzeiro. O Tite gosta muito do Cebolinha, ou com o Fluminense. Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Caio Jorge, com essa primeiro, uma baita de uma contratação para a torcida do Flamengo, é a permanência do Felipe Luiz. Felipe Luiz renovou até o término, né, até dezembro de 2027. E agora, né, com esse alto investimento, o Flamengo tá com o dinheiro em caixa, o Flamengo tá tentando trazer o Caio Jorge, é porque o lance com o Tati Castelhanos está muito difícil, mas assim, é um jogador que já se provou com a camisa do Cruzeiro. Eu tenho certeza que aqui no Flamengo vai jogar muita bola. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa, fiquem com Deus, saudação rubro-negras e até a próxima!